Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Mais uma aula não presencial que nós vamos ter. E hoje vocês vão pegar a apostila nova que vocês pegaram lá na escola, certo? E nós vamos ver a unidade 3, que fala sobre conceitos de medidas de armazenamento, que é o que? Base, decimal, tem várias coisas. Aqui fala sobre mais coisa de computador, né? Então, nós vamos falar, ó, conceito de medidas de armazenamento está entre as unidades de medição de armazenamento em seguintes o quê? Estão seguintes o quê? O bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabit. Isso tudo vocês já conhecem, porque vocês só vivem no celular, já conhecem mais coisa do que eu, não é isso? Mas, isso tudo aqui é o armazenamento que a gente tem de medidas de armazenamento. E cada um deles tem um valor de dígito binário, né? Então, na apostila de vocês mostra, o bit é a menor unidade de informação que o processador manipula e fisicamente representa como um elemento como um pulso de um ponto. Não é isso? O byte possui 8 bits, equivale a um só caractere, como a letra ou um número. É o byte. O kilobyte, ele equivale a 1024 bits, de frequentemente a unidade que existe armazenamento de arquivos, né? O megabyte equivale a 1 milhão de bits. Não é assim? Como, por exemplo, esse megabyte ele tem imagens de alta resolução, pastas, arquivos, documentos e até programas, né, que utiliza eles. E gigabyte equivale a milhões de bytes. A unidade de tipicamente o quê? Mais operada hoje, né, é o gigabyte, que opera mais eles. E o processo, ele posiciona por mais de 1 gigabyte para a memória, né? Então, tudo isso está escrito aqui. Terabit equivale a 1024 gigabytes, a medida utilizada para... Esse daqui já prefere para o computador. Ele já é uma alta conflexão de computadores, né? Então, aqui só está mostrando os conceitos de armazenamento que nós vimos que está na apostila. Agora, nós vamos ver sobre base binária. O que é base binária, né, gente? Base binária é aquela que aplicamos para escrever todos os números que utilizamos. Como assim todos os números que utilizamos? Para você utilizar a base binária, você precisa simbolizar números possíveis. No entanto, ele faz o quê? Ele só trabalha mais com o número 0 e 1. Na base binária, os símbolos dele é de 0 e 1, certo, gente? Então, ele vai dar um número natural a vocês, normal, e vocês vão ter que aplicar para encontrar de 0 e 1, como está um exemplo aqui de 24, viu? Um exemplozinho de 24 que está na apostila de vocês, mas eu vou mostrar outro que está aqui na lousa. Então, na base binária, trabalha também com base decimal e base binária. Base decimal é quando vocês pegam os números 439 e separa eles. 400 mais 30 mais 9. 400 ele tem 2 zeros, então por isso que ele equivale a 10 elevado ao quadrado. 30 ele equivale a 1 zero, então é 10 elevado a 1. O 9 não tem 10 nenhum, mas é 10 elevado a 0. Por que 10 elevado a 0? Todo número elevado a 0 é 1. Então a representação de decimal é dessa forma, só utilizando o número 10. 2.145. Aí separa 2.000 mais 100 mais 40 mais 5. 2 vezes 10 elevado a 3, porque o 3 equivale aos 3 zeros. 1 elevado a 10 elevado a 2. 4 vezes 10 elevado a 1. E o 5, 10 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é 1 e vai dar 5 do mesmo jeito. Então, para vocês representarem em forma de decimal, é dessa forma, beleza? Agora, na base binária, vocês precisam fazer o que na base binária? Aqui, quando eu li sobre a base binária, eles trabalham mais com o quê? Com 0 e 1, não é isso?
gente? Então, para vocês fazerem, vocês vão fazer o quê? Esse 100 que está aqui de exemplo, vocês vão utilizar 1 e 0 para multiplicar. Vão procurar números que seja multiplicado com eles para dar 0, certo? Então, ou para dar 0 não, para dar 100, desculpa. Então, nesse caso, por isso que eu comecei em 2 elevado a 6. Por que 2 elevado a 6? 2 elevado a 6, você multiplicando 6 vezes, ele vai dar quanto? 64. Já é um número bom para chegar quase perto do 100, né? Então, ó, 1 representa o 1 e o 0. Só vai utilizar 1 e 0 porque é a regra da base binária. 1 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 5 vezes que está diminuindo. Então, se você começou com 6, você vai terminar até o 0. Tem números que começam com 2 elevado a 5. Depende quais são os valores que peguem, viu? Tem números que começam com 2 elevado a 3, no caso do 42. Depende. O que vocês acharem que vai ficar mais próximo para somar. Então, 1 vezes 2 elevado a 6, 1 vezes 2 elevado a 5, 0 vezes 2 elevado a 4, 0 vezes 2 elevado a 3. Observe que ele está utilizando 1 e 0, mas os dois eles estão diminuindo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Até chegar ao 0. 0 vezes 2 elevado a 4, 0 vezes 2 elevado a 3, 1 vezes 2 elevado a 4, 0 vezes 2 elevado a 1 e 0 vezes 2 a 0. Por que isso, professora? Olha o porquê. Eu vou apagar aqui e vou mostrar a vocês o porquê, ó. Se vocês pegarem esse número, 1 vezes 2 elevado a 6, ele dá quanto? 64. Mais 1 vezes 2 elevado a 5 dá quanto? 2 elevado a 5 dá quanto? 32, né? Então, aqui já tem quanto? 60 mais 3, 60 mais 30, 90. Tem 96. Se eu quero só até 100, eu preciso só encontrar o número 4. Por isso que ele colocou 0 aqui. Porque 0 vezes 2 elevado a 4 dá quanto? Dá 0, né? Então, 0 vezes 2 elevado a 4. Quanto é que dá 2 elevado a 4? Né, pessoal? Dá quanto? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Mas 0 vezes 16 vai dar 16. 0 vezes 8 vai dar... Ou 0 vezes 16 vai dar 0. 0 vezes 8 vai dar 0. 1 vezes 4 vai dar 4. Então, vocês já encontraram 100, ó. 64 mais 32 não dá 96? Com 4 que vocês encontraram aqui, já deu 100. É por isso que ele colocou 0, certo? 0, 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 1. Então, olha, 1 vezes 64, 64. 1 vezes 32, 32. 32 mais 64, 96. 0 vezes 16, 0. 0 vezes 8, 0. 0 mais 0 é 0. 1 vezes 4, 4. 4 mais 66 que estava aqui, 100. Então, por isso que os outros são todos 0. Qual é a base binária desse número? Como é que vocês encontram a base binária desse número, gente? A base binária desse número é dessa forma, ó. Ele utilizou 1, 1, 0, não foi? Então, foram quantos números 1? 1, 1, deixa eu pegar um piloto preto. Olha, 1, 1, 0, não foi? Então, vocês vão colocando. 0, 1, 0 e 0. Então, a base binária de 100 é essa daí, certo? Esse número aqui. Então, vocês observam que na base binária só utiliza o 0 e o 1. E para você encontrar esse 100, vocês precisam entender que começou por 2 elevado a 6, porque é o número que é o mais próximo para chegar ao número 100. Então, começo 6. Se eu começasse com 5, ia demorar para encontrar o 100. Entendeu? Então, ó, 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 5, 32. Aí já soma. 64 mais 32 dá 96.
6, então só faltar o 4. Então, os outros números que você colocar, você já coloca com 0, porque multiplicando vai dar 0, certo? Então, isso aqui é como se resolve base binária. Vamos agora para a taxa de transferência de dados. Aqui na apostila de vocês, é porque eu não coloquei aqui, porque vocês sabem que minha lousa é pequenininha, né? Tem que fazer o resumo do resumo. Taxa de transferência de dados é o quê? É um mega. É um mega de um computador com a internet. A velocidade dele de transmitir é megabytes, certo? Então, 1 megabyte equivale a 8 bits. E 1 megabit, 8 megabits. Se eu estiver falando errado, me corrija, viu? Porque isso aí, você sabe que tia não é muito boa da tecnologia, não. E vocês são. Então, esse aqui representa a transferência de um byte de 1 megabit para outro. Então, para vocês calcular isso aqui, vocês precisam de quê? Olha o exemplo, ó. Calcular a taxa de transferência em megabytes de cada segundo. 1 segundo é 60 segundos, né? Ou 1 segundo é 60 minutos. Então, 0,375 megabyte e 150 megabyte. E vai fazer regra de 3. Vocês vão fazer regra de 3 para saber quantos segundos eles utilizaram. Está aqui na apostila de vocês e eu fiz aqui. Tá bom? Então, o assunto de hoje é falando mais sobre conceito de armazenamento, tá? Então, a atividade de vocês vai ser basicamente isso. E eu gostaria de dar um aviso a vocês, viu, gente? Quando eu postar essa aula, vocês vão assistir tudo direitinho, depois vão fazer as atividades. Quando fizer as atividades, vocês mandam para mim a atividade, não é isso? Quando mandar a atividade, guarde essa atividade, porque na próxima aula eu vou precisar dela, tá bom? Guardem que eu vou precisar, para quando eu pedir, vocês disserem, eu não guardei, eu não sei onde tá, viu? Já tô avisando a tia. Beleza, gente? Cheiro, até a próxima aula.